família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para falar de Vasco, para falar que hoje tem Vasco pela Copa do Brasil, enfrentando aí o Vitória da Bahia, às 21h30 em São Januário, pelas quartas de final da Copa do Brasil, né? A gente vai falar muito desse jogo, vamos falar também de outros assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama, mercado, tem contratação nova chegando e também sobre a parte aí de política, sobre a parte aí de SAF, sobre a parte aí da venda da SAF, justiça e o BAP, né, que cismou, ficou magoadinho com as palavras do Pedrinho e achou de processar o nosso presidente. A gente vai falar de tudo isso, mas antes de mais nada peço joinha, um like, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Deixa eu ajeitar um pouco essa câmera aqui, gente, que ela tá muito para cima e tá cobrindo aqui minha cruz de malta da camisa, né? Agora sim, né? Acho que agora melhorou. Bom, gente, a gente vai falar de Vasco. Eu já vou começar logo pela certeza aqui da notícia, né? Que saiu ontem no final da noite, né? Que atacante, olha só, que é a contratação do atacante Bruno Duarte ao Estrela Vermelha da Sérvia, tá? Bruno Duarte aí tá certo, negociação em torno de 2 milhões de euros, que deve dar aí mais ou menos aí 12 milhões de reais a 13 milhões de reais, por aí, fazendo um cálculo rápido, tá, pessoal? E o Bruno Duarte aí vai tá sendo aguardado aí nos próximos dias para assinar contrato aí de 2 anos e meio com o Vasco da Gama, ou seja, até o final de 2028, né? E o atacante aí de 30 anos, brasileiro, que foi das divisões de base do Palmeiras, passou pelo futebol português, né, por alguns clubes lá de Portugal, e o último clube dele agora lá na Sérvia, lá no Estrela Vermelha. Meu Deus do céu, essa câmera ela nunca fica certa, cara. Eu tenho mania, eu tenho toque, gente, sabe? Eu tenho mania, assim, de perfeccionismo, entendeu? Eu vejo uma coisa torta, eu quero ajeitar. Olha só, espera aí, vamos lá. Ah, agora sim. Então, Bruno Duarte aí, novo atacante do Vasco, para tentar solucionar aí a falta de gols do Vasco da Gama, que é uma coisa aberradora, né? Como o Vasco... Cara, olha só um detalhe que eu vi aqui. O Vasco, cara, é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro, com mais de 17 finalizações. Só a sentido de comparação, o Urubu, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, ele está em quinto, com um pouco mais de 14 finalizações. Como é que esse time não faz gol, cara? Como é que esse time não faz gol, cara? Mais de 17 finalizações por jogo e esse time ele não faz uma miséria de um gol. É impressionante, cara. E toma! O pior é que a defesa lá atrás acaba vacilando. Se a defesa pelo menos ainda segurasse a onda, né? Mas nem isso está acontecendo mais. Seu Léo Jardim agora deu para falhar. É o goleiro que mais falha agora no Campeonato Brasileiro. Então, porra, tá complicado. De 5... Como é que é? De 5 ocasiões, ele falhou em 4. Assim, tem 5 ocasiões ali de falhas, de gol de falhas ali, que ele foi responsável por 4 dessas falhas aí, o seu Léo Jardim. É complicado, né, cara? É complicado. Então, o Bruno Duarte sendo aguardado, ele não vai poder ser inscrito na Copa do Brasil para enfrentar o Vitória no jogo de volta, mas porém, se o negócio agilizar, ele pode estar à disposição contra o Cruzeiro já no sábado pelo Campeonato Brasileiro, tá, gente? Então, o que facilitou ali também, né? Só um adendo aqui, o que facilitou, o Vasco está sem dinheiro, né? Mas parece que o Estrela Vermelha aceitou uma entrada de 20% do valor do passe só para outubro. Então, isso parece que facilitou, a vontade do jogador também facilitou muito de retornar ao futebol brasileiro e defender as cores do Vasco da Gama. Olha, eu torço para que dê certo, tá? Eu não conheço o jogador, eu tô vendo um monte de gente falando que é bagre, mais um bagre, mas, cara,
Parece que o cara em 80 jogos tem mais de 40 gols. Assim, são números bons, né? São números bons. Tem ali uma quantidade de assistências ali também satisfatória. Enfim, vamos aguardar. Agora um outro aí que eu acho que ainda tá de olho, tem o Diego Carlos, zagueiro, que parece que vai resolver a situação dele amanhã. Acho que ele vai esperar o Como da Itália fazer uma proposta até amanhã, senão ele vai escutar outras propostas, né? Vasco monitora. Eu acho isso difícil, tá? Diego Carlos depende de uma rescisão lá com o time dele lá, eu acho que é o Spartak, não, o Spartak não, é Besiktas, acho que é o Besiktas, se eu não me engano, né? E o outro que eu acho que ainda tá de olho é o tal do Pablo Solari, argentino, atacante argentino, tá? Que pertence aí atualmente ao Spartak da Rússia, Spartak de Moscou. Diz que a negociação está avançando, tá? E como o Brian Rodrigues, né, a vaca subiu no telhado, aí os olhos se voltam aí para o tal do Pablo Solares, né? E parece que o clube já conhece os valores pedidos aí pelo clube russo e tenta chegar a um acordo financeiro. Já está alinhado salários com o jogador e o Vasco já teria até um pré-acordo, tá? Com ele, já entre luvas e salário, que pode facilitar a negociação. Mas o Vasco tem a concorrência aí do CSKA Moscou, do próprio Krasnodar, do Olympiacos e do Besiktas também, que demonstram interesse no argentino. Esse daqui é mais complicado, é mais complexo. Vamos aguardar aí. Cara, eu vou ser sincero para vocês. Se não der para trazer mais ninguém, faz o seguinte, tá? Porra, aproveita mais o Bruno Lopes. Aproveita mais o Bruno Lopes, que o Bruno Lopes não tá ganhando oportunidade nesse time. Outra coisa, o Vasco precisa de zagueiro, ok. Se não conseguir contratar, coloca o Sousa como zagueiro, cara, e tira o Robert Renan desse time. Robert Renan não, perdão. Tira o Carlos Cuesta. Eu não sei se o Sousa pode jogar daquele lado ali que o Carlos Cuesta joga. Mas tira o Carlos Cuesta desse time aí, bota o Sousa na zaga e mete o Cauã Barros no meio campo, mete o Ramon Rick. Porra, hoje, por exemplo, cara, ele, em vez de botar o moleque, botar o Ramon Rick, que tem jogado muito bem, ele vai colocar, vai insistir com o Tietê, cara. O técnico vai insistir com o Tietê. Porra, não dá, cara. Não dá, cara, pra ficar insistindo com o Tietê. É um jogador que não agrega porra nenhuma. A cara, que insistência, parece que o Tietê, ele tem alguma coisa com todo o técnico que passa pelo Vasco, porque o Diniz sempre escalava ele, o Renato sempre escalava ele, esse português sempre escala ele, não é possível. É um empresário muito forte que esse cara tem, cara. É um empresário muito forte, só pode ser, cara. Olha, vamos falar aqui de SAF, né, cara? O Vasco e o Lamarck aí estão aguardando a autorização da Justiça para continuar o processo de venda da SAF do Vasco, tá? Parece aí que o Vasco Lamarck aí não vem aí justificativa para a demora, tá? Principalmente após aí os pareceres favoráveis do Ministério Público e do administrador judicial. Só falta o parecer lá do gatekeeper, entendeu? Porque eu acho que é isso daí o que está travando o negócio. E a doutora lá, a juíza Simone Gastese Chevran, está esperando esse parecer do gatekeeper para poder autorizar aí a licitação, o leilão, né, da venda da SAF do Vasco da Gama. Diz que a abertura aí do processo aí já foi solicitada por diversas vezes na justiça, tá? Só que a juíza tá travando o negócio, tá? Tá travando o negócio. E já tem as manifestações aí, já havia pedido aí as manifestações do Ministério Público e do administrador judicial e do gatekeeper aí também, né? Mas a juíza ainda não apresentou o seu parecer, tá? O Vasco entende que caso a venda da SAF fosse autorizada e concluída logo, né, o clube não ia precisar pegar esse monte de empréstimo que está pegando, porque já solucionaria o problema, cara. Então eu não consigo entender, o porquê essa trava, sabe? Para mim, na minha opinião, tem alguma coisa muito estranha e muito bizarra por trás disso daí.
Alguma coisa aí que essa juíza está nos bastidores judiciários ali, ela está recebendo, alguma coisa ali que ela está tendo ali uma recomendação de alguém de fora, alguma coisa, uma recomendação externa que é contra essa venda. Não é possível, cara. Não é possível, que não tem o porquê ela continuar protelando esse assunto. Não tem o porquê, cara, né? Então o que está faltando aí é o seguinte, tá? Tá faltando aí o PI, que falta o parecer do gatekeeper, no caso, né? Isso aqui no âmbito judiciário, tá? E sobre o DIP, ainda falta aí o parecer do Ministério Público, do Watchdog e do gatekeeper. Então, assim, a aprovação do DIP tá faltando tudo, praticamente, tá? Tá faltando o parecer ali dos 3 órgãos ali fiscalizatórios que tem ali na SAF do Vasco. Já a UPI Quet está faltando só o parecer do tal do gatekeeper, é nisso daí que a juíza está se segurando, para não liberar esse leilão, entendeu? É isso que ela está se segurando, né? E por falar nisso, eu vou trazer aqui um vídeo de um especialista, né? Que ele fala sobre o lance de conflitos de interesse, tá? Ele é um advogado analisa vínculo familiar do Lamáquia e possível conflito de interesse da SAF do Vasco. Ele participou lá do Redação Esporte TV e teve falando lá sobre o assunto aí do conflitos de interesse aí, cara, do Marco Lamáquia ser enteado aí da Leila Pereira e comprar a SAF vascaína, tá? Ele diz o seguinte, tá? Que a situação do Marco Lamáquia, como potencial comprador da SAF do Vasco, né, gerou muito debate, né, pela sua ligação familiar ali, por ele ser enteado da Leila Pereira. E o advogado aí, o especialista em SAF, Pedro Teixeira, ele detalhou ali interpretações legais sobre o tema, tá? Ele diz que o grau de parentesco pelo Código Civil brasileiro, o enteado é considerado um parente de afinidade. Ele não é um parente consanguíneo, tá? Ele não é um parente consanguíneo, tá? A discussão é em torno aí do fato da Lei Geral do Esporte, do regulamento da CBF, não citar explicitamente os parentes por afinidade ao tratar da vedação de influência em múltiplos clubes. Ou seja, a CBF, tá? E a Lei Geral do Esporte, ela não cita o parente de afinidade como um obstáculo ali para se comprar a SAF de um clube e para gerar ali conflitos de interesse. Não tem isso no código de conduta deles, tá? Não existe isso, não existe nada que fale sobre isso, tá? E ele completa dizendo que sobre as correntes jurídicas, tá? Corrente restritiva, que defende como a norma não restringe expressamente o parentesco por afinidade, tá? Uma interpretação literal não impediria o negócio, tá? Então, a corrente teológica busca o propósito de regra, garantir a integridade e a lealdade esportiva, argumentando que uma análise puramente literal facilitaria contornar o fair play financeiro se um parente ou cônjuge assumisse outra equipe. Então, cara, resumindo, trocando em miúdos, tá? Não existe no Código Civil, não existe ali no Código Civil, não existe no regulamento da CBF, nem na Lei Geral do Esporte ali, alguma coisa que fale sobre parente por afinidade, que é o caso aí do Marco Lamáquia em relação à Leila Pereira. E eu vou deixar aí o advogado, doutor Pedro Teixeira, explicando para vocês direitinho aí no Redação Esporte TV, para vocês entenderem. Eu acho que o BAP agora vai ter um treco realmente, né? Depois desse vídeo aí. Fica aí, daqui a pouco eu volto. Para mim, ficou aberto, não ficou muito sinceramente claro. Não saberia dizer se um enteado é um parente de segundo grau. Pois é, nem primo de primeiro, primo de segundo. Isso está definido, como Pedro? Como é que o tribunal vê isso? Está definido ou precisa ser discutido? O Código Civil brasileiro define o parente por afinidade, né, que nesse caso seria o enteado. Né? Existe o parente de segundo grau, né, que aí é parente consanguíneo, parente civil, né, ou seja, existe de fato uma
uma ligação, e existe o parente por afinidade. Tanto a Lei Geral do Esporte quanto o regulamento da CBF não trata do parente por afinidade. Então, existe duas correntes aqui para serem analisadas nesse caso. Né? Uma corrente mais restritiva, que diz que quando a lei quis restringir, e o Código de Processo Civil, quando trata, por exemplo, de juízes, né, de parentes de juízes, ele trata de parentes e parentes por afinidade, que ele fala parentes e afins. Então, entende-se por essa corrente mais restritiva que quando a lei quis restringir, ela fez de forma expressa, né? Ou seja, não caberia aqui uma interpretação ampliativa para algo que está restringindo um direito. No entanto, existe uma outra corrente que a gente chama no direito de teleológica, ou seja, que busca entender os fins da norma, que entende que a ausência, né, da palavra afins, né, de parentes por afinidade, foi um erro do legislador, tanto no artigo 62 quanto no regulamento, né, do Sistema de Sustentabilidade Financeira do Futebol, justamente porque qual é o propósito da norma? O propósito da norma aqui é garantir a integridade das competições e a lealdade desportiva. Isso está lá no artigo 2º da Lei Geral do Esporte. Ou seja, se eu quero garantir a integridade das competições e a lealdade desportiva, não caberia aqui fazer apenas uma análise restritiva, ou seja, uma análise positivista ou literal do artigo, né? Porque senão bastaria, para contornar a norma, que outro parente, né, um parente do seu cônjuge, assumisse a administração de uma outra entidade esportiva profissional. Então, seria muito fácil contornar a norma nesse sentido. Mas, de fato, a norma, pela leitura, né, da regra, ela não trata de parentes por afinidade. E, no caso, enteado é um parente por afinidade, não é um parente consanguíneo, como a lei diz. Bom, agora para falar de BAP, né, cara? O falastrão, bobalhão, o pateta, o palhaço, né? Como eu me referi nele no vídeo curto dessa madrugada. Eu acho que eu subi esse vídeo de madrugada ou no final da noite de ontem, de terça-feira, né? Esse paspalhão desse BAP, esse presidente do Urubu, que ele quer aparecer mais do que todo mundo, e que ele se acha um semideus, né, cara, no futebol brasileiro. Tamanha prepotência desse homem, desse cidadão, deste velho, né? Que já, pô, tinha que ter vergonha na cara, já deve ter netos, né? E, porra, caralho, fica, sabe, com umas picuinhas de garotinho de jardim de infância, cara, sabe? Ou de primeira série, né? E com picuinhas tão escrota, cara. Porra, chega a me dar nojo, chega a me dar ânsia de vômito de ver esse tipo de gente ainda no futebol brasileiro. E olha, cara, que falavam muito de Eurico Miranda, né, cara? O pessoal reclamava tanto de Eurico Miranda, que o Eurico Miranda era um mal para o futebol brasileiro. Mas eu acho engraçado que a mídia, a imprensa, não vê esse pateta desse presidente do Urubu, que ele quer centralizar tudo em volta do clube dele, né, cara? Né? Então, o BAP, ele processou o Pedrinho, entrou com processo contra o Pedrinho lá na primeira vara civil de Bangu, ora, vejam só, né, sobre as últimas declarações de Pedrinho na viagem para Assunção, no Paraguai, quando o Vasco enfrentou o Olímpia pela Sul-Americana. E o Pedrinho deu uma entrevista ali, né, no aeroporto, e ele deu declarações sobre o BAP, chamando o BAP de prepotente, de arrogante, de mau caráter, de hipócrita, e etc e tal. E o velhinho levou isso pro coração e está processando o Pedrinho, cobrando aí uma indenização de R$40 mil, tá? R$40 mil. E, além disso, ele solicitou uma tutela de urgência para que a justiça determine que o mandatário do Vasco publique uma retratação em até 48 horas, pedindo desculpas públicas para ele, tá? Incidindo multa aí de até R$150 mil por dia, caso o Pedrinho não o faça. Cara, eu não sei quem esse cara pensa que é. Sinceramente, cara, eu não sei quem ele pensa que é, porque,
Cara, não é possível, cara. Tamanha prepotência que esse cara tem, cara, de tanta picuinha. Engraçado que ele tá chamando, ele tá querendo processar o Pedrinho, quando na verdade o Pedrinho que devia processar esse cara por tantas infâmias que ele já falou sobre a instituição Vasco da Gama, tá? Dizendo de conflitos de interesse lá, que a Leila Pereira está comprando o Vasco, ele já afirmou isso categoricamente, que a Leila Pereira está comprando o Vasco, que não é o Marcos Lamáquia, tá? Que está todo mundo envolvido na negociação, que o Vasco está virando uma filial do Palmeiras, tá? Ele está levantando falso testemunho de uma coisa ali que ele não sabe ao certo, sem saber, sem obter informações direito, né? Tá ali querendo botar areia na venda do Vasco o tempo todo, se metendo na vida do Vasco o tempo todo, né? E o Pedrinho até agora não fez nada. E quando o Pedrinho responde a ele, ele fica ofendidinho e bota o Pedrinho na justiça, cara. Que cara babaca, cara. Que cara babaca. Porra! O Pedrinho, que é um otário, que já devia ter colocado ele na justiça há muito tempo pelas coisas que ele já falou, que não foram uma, nem duas, nem três, nem 4 vezes. Foram inúmeras vezes ele levantando falso testemunho da instituição. Tá? Pedrinho já devia ter processado esse cara há muito tempo. Há muito tempo, cara. Por falso testemunho, infâmia, sabe? Como é que se diz? Calúnia, sabe? O Pedrinho devia ter processado ele há muito tempo. E quando ele fala de conflito de interesse com o Palmeiras, vem cá, Obap, o tal lá do fiscal do consórcio Maracanã, que vocês nomearam a um cargo agora no consórcio, na empresa que você tem com o Fluminense, né? A Fla-Flu Serviços S.A., que comanda aí o consórcio Maracanã, e vocês nomearam aí esse fiscal aí do consórcio aí. Ele foi um fiscal na época da licitação, que vocês se apropriaram do Maracanã indevidamente, né, através do seu Cláudio Castro, que era o governador do Rio de Janeiro, né? E esse cara, ele foi o fiscal, ele foi o fiscalizador do consórcio lá, da licitação do consórcio do Maracanã, que vocês se apropriaram. E agora vocês arrumaram um cargo para ele dentro do consórcio Maracanã. Agora vocês arrumaram, mandaram o cara embora de 8 anos lá, que ele estava dentro do consórcio, e colocaram esse cara aí, que foi um fiscal lá do consórcio, na época da licitação. Isso aí não gera conflito de interesses não, BAP? Isso não gera conflito de interesses não? Eu acho engraçado isso, né, cara? Você quer acusar os outros, você tá todo cagado, você tá todo borrado, aí você ouve uma manchinha de cocô na pessoa e você já aponta dizendo que a pessoa tá suja. Então é um paspalhão, cara. Você é um paspalhão, tá? E olha quem é que tá representando o BAP. Olha o conflito de interesses aqui, tá? Olha quem representa o BAP. É o mesmo que acusou, sem provas não apresentadas até hoje, que a diretoria do Vasco surrupiou mais de 120 milhões do clube. Olha só, se trata aqui, ó. Deixa eu ver se eu salvei aqui a cara do indivíduo. Salvei. Tá aqui, ó. Dr. Bruno Chataque Marins. Esse cara, ele fez sérias acusações dizendo que a diretoria vascaína surrupiou mais de 120 milhões de empréstimos que entraram no clube, tá? Esse doutor aqui, ó, Bruno Chataque Marins, tá? Ele é o seguinte, ele é o excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara Civil da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. É ele que está representando o BAP no processo, que está processando o Pedrinho aí por danos morais, por calúnia, etc e tal. É ele que está representando o BAP, tá? E foi ele aqui que acusou, tá, a diretoria vascaína de surrupiar 120 milhões de receita do clube, de desviar 120 milhões. Ele simplesmente falou que o dinheiro sumiu. Ele alegou isso categoricamente. Doutor, eu tô botando a foto dele aí, tá? Eu tô botando a foto dele aí. Pode botar aí, ó. Bruno Chataque Marins. Tá? Vou repetir. Ele pertence
tá? Ele é o excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Civil da comarca, da capital do estado do Rio de Janeiro. Ele está representando o BAP no processo que está aí processando o Pedrinho. Porra, cara, e aí? E o conflito de interesses? Fala pra mim. Hein, BAP? E o conflito de interesses? Cara, tu é um hipócrita do caralho. Puta que pariu, cara. Como você é um hipócrita. Meu Deus do céu, cara. A tua cara nem queima. A tua cara nem queima, meu irmão. Nem queima. Olha só, vamos falar aqui da 777, cara. Aí é o que eu falo pra vocês, né? Como é que esse judiciário é podre. É podre esse judiciário aí, tá? Tivemos aí um desembargador que negou o Maracanã para o Vasco da Gama, que o cara aparece em rede social com a camisa do Flamengo, mostra ali a torcida do Flamengo no Maracanã, rubro-negro declarado, né? Ele não tem vergonha nenhuma de esconder, ele nem esconde isso daí, né? Ele mostra para todo mundo que ele torce. Enfim, né? Aí tivemos aí a dona juíza Simone Gastelli Chevran, que está negando aí o processo de venda da SAF do Vasco, né? Só que é o seguinte, a 777, cara, viram lá o 777, o alvará da 777, e a empresa, ela tem capital zero. A 777 tem capital zerado. Ela não tem um tostão, cara, de capital disponível lá, ó. Capital social da empresa, ó, 0,00. Endereço 251 Little Falls Drive, sem número, Delaware, não sei o que, papapá, Washington, não sei o que lá, exterior, papapá. Telefones, e-mail, tá aqui, ó, tô botando aí para vocês, ó, 777 Carioca, data de abertura 2 de 6 de 2022, né? Capital social zerado, cara. E essa juíza ainda tá escutando essa empresa ainda tá dando trela para essa empresa. Pô, vocês só podem estar de sacanagem, cara. Vocês só podem estar de putaria. Ou alguma coisa está acontecendo aí, alguma vantagem. Alguém está molhando aí a mão de vocês aí para vocês ficarem com essa putaria, com essa sacanagem aí com o Vasco da Gama, que não é possível, cara. Olha, vamos falar de governança agora da SAF do Vasco da Gama. E o Vasco parece que acertou algumas coisas pendentes, tá? O vídeo tá ficando grande já. O Vasco indicou novos membros para o Conselho Fiscal da SAF lá, tá? 2 ex-funcionários da Álvares e Marçal. Se trata aí do seu Carlos Prioli e Leonardo Coelho, ambos ex-integrantes da consultoria que atua na recuperação judicial e auxilia o Vasco no processo de venda da SAF para Marcos Lamáquia, tá? Foram indicados para o Conselho. O terceiro nome é o Paulo Rogério do Nascimento Cardoso, sócio do BTG Pactual. O trio foi escolhido aí pela SAF após a saída dos antigos membros lá. Vai lá o tal do Silvio Almeida, tal do Felipe Carregal, etc e tal, né? A indicação, porém, gera questionamento interno. O Conselho Fiscal do Clube Associativo afirma que não participou da escolha enquanto conselheiros cobram mais transparência no processo. Quer dizer, o Conselho Fiscal do Clube do Associativo não participou da escolha aí dos nomeados, né, cara? Essas coisas que eu contesto na gestão do Pedrinho, tá? Tem coisa que eu não concordo com isso, não. Eu acho que a coisa tem que ter transparência. O Pedrinho coloca muito o pessoalzinho dele lá, quem ele quer, lá vão ter. Eu acho que é uma coisa meio que desregrada, tá? A SAF, por sua vez, entende que as indicações seguem as regras previstas no contrato vigente que o Estatuto do Clube não permite questionamento sobre a composição do conselho. Enfim, né? Vai saber. Eu não sei quem é que está certo, quem é que está errado. Cara, eu não concordo com isso não, tá? Eu não concordo com isso não. E uma nota aqui, ó, o lateral esquerdo Riquelme e o Lloyd Augusto, o angolano, né, o artista, tiveram seus contratos reativados pelo Vasco da Gama no BID, tá? Os dois passos a fazer para se integrar o elenco do Vasco mais uma vez, efetivamente, voltaram de empréstimo e o Vasco não conseguiu negociá-los para ninguém. Parece que vou ficar aí no Vasco até o final do ano. Pelo menos aí o Riquelme, né? Ambos estão fora dos planos do Vasco e irão treinar separadamente até definir seus futuros. O Riquelme tem contrato até o final do ano e o Lloyd tem contrato até o final do ano que vem, de 2027. Bota ele para jogar, cara.
Porra, bota o Lloyd Augusto para jogar. Será que, porra, ele vai ser pior do que o David? Eu não sei, cara. Eu acho que não, tá? Uma informação sobre o Felipe Coutinho. Diz que o São Paulo tá buscando aí um camisa 10 e o Felipe Coutinho aí veio à tona, tá? Como contratação aí pro São Paulo. O jogador teria autorizado seu staff a ouvir uma proposta lá do Tricolor Paulista e as conversas parece que ganharam força aí nos últimos dias e parece que a proximidade aí do jogador Rafinha e do Lucas Moura com o Coutinho pode facilitar o negócio. São Paulo avalia a possibilidade. Cara, quer saber de uma coisa? Vai com Deus. Boa sorte pro Coutinho, sabe? Isso aí é para torcedor baba-ovo aí, que fica aí babando o ovo do Coutinho, que comprou a camisa com o nome do Felipe Coutinho, ver direitinho aí para parar de babar ovo de jogador à toa, jogador que não ganhou nada pelo Vasco e é considerado como ídolo, né? Mas enfim, fica aí, ó. Agora fica aí a reflexão de vocês, tá? Vasco e Vitória se enfrentam hoje pela Copa do Brasil. Para finalizar o vídeo, vamos falar sobre esse jogo aqui rapidinho. Transmissão da TV Globo, do GE TV, da Sport TV, Premiere, da Amazon Prime Video, tá? Vai ser às 21h30, né? E vai ter transmissão aí de tudo quanto é plataforma que você pode imaginar. A informação, o Cuiabano tá fora da partida de hoje. O Cuiabano tá fora. Sentiu um desconforto, se eu não me engano, acho que no ombro. E parece que Lucas Piton e o Avelar tá lutando aí pela vaga aí do lateral esquerdo. Eu escalaria o garoto, tá? O Avelar foi muito bem contra o Palmeiras, mesmo tomando uma taca de 4. O garoto jogou bem, tá? E o bilionário Marco Lamáquia vai estar presente na partida de hoje. Parece que ele foi visto na concentração do Vasco ontem à noite, jantou com os jogadores, tá? E parece que ele vai pela primeira vez está em São Januário hoje para sentir a atmosfera de São Januário numa decisão aí que o Vasco da Gama vai enfrentar, né? Pela Copa do Brasil. Então, futuro investidor da SAF vascaína e presente aí no dia a dia do Vasco, presente nos principais momentos vascaínos. Isso é bacana, eu gosto disso, é legal, né? Traz aí uma mensagem legal para a torcida e vamos ver, né, cara, a repercussão que isso vai causar, que já está causando, né, muita repercussão. O Vasco deve vir com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan. Cuiabano tá fora, então deve ser Lucas Piton ou Avelar, Sousa, Thiago Mendes e Tietê. Eu tiraria o Tietê e colocava o Ramon Rick. O Adson, Andrés Gomes e o Facundo Colídio no ataque. Desfalques é o Brenner, Jair, Rojas, Matheus Carvalho e o próprio Cuiabano, né? Pendurados é o Andrés Gomes. Se tomar cartão amarelo, fica fora das semifinais, que pode ser o Santos ou o Palmeiras, né? E a provável escalação do Vitória: Lucas, Arcanjo, Brits, Kaká, Luan, Cândido e Ramon. O Wallace, Kaique ou Kaique Gonçalves, Zé Vitor e Martinez, Eric, Mateuzinho e Renê. E o Vitória vem cheio de desfalques, cara. Puchetino, Alex Bruno, que não está escrito, Diego Tarzia, suspenso, Gabriel Baralhas, Rubem, Ismael, Camutanca, Edu, Dudu, Natan Mendes e Anderson Pato, departamento médico. Pendurados é o Brites, o Kaique Gonçalves e o Jair Ventura, o técnico do Vitória, também está pendurado com cartão amarelo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. É impressionante, cara. O Vasco, de 5 decisões com Vitória, só ganhou uma, tá? Só ganhou uma. Olha que score ruim, tá? Contra a Vitória da Bahia. E todos os últimos adversários que o Vasco pegou, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, o Vasco tem sempre tomado desvantagem em vitórias. Para vocês verem aí o que o Vasco se tornou, né, cara? Nos últimos anos. Score aí, retrospecto aí contra clubes aí médios para pequenos. E o Vasco tem um retrospecto ruim, tá? Sendo menos vitórias do que menos vitória do que o rival. Sempre assim. Quanto Palmeiras, o Vasco tem menos vitórias. Quanto Vitória, o Vasco tem menos vitórias. Contra outro time que o Vasco pegou aí, que agora não me lembro, cara. O Mirassol, o Vasco nunca ganhou do Mirassol. Porra, é ridículo, né, cara? É ridículo isso, cara. Pelo amor de Deus.
A arbitragem vai ficar por conta do Matheus Delgado Candançan, mais uma vez esse cara pitando o jogo do Vasco. O assistente 1, Danilo Ricardo Simon Maniz. Assistente 2, Alex Ang Ribeiro. E o quarto árbitro, Paulo Roberto Alves Júnior. Olha o VAR, cara, Daniel Nobre Bins. Ai, meu Deus do céu, cara, segura na mão de Deus e vai. Eu não quero que o Vasco seja privilegiado, só peço uma arbitragem imparcial. Pelo amor de Deus, se não for pedir muito, tá, cara? Se não for pedir muito, que o VAR só interfira realmente quando acontecer alguma coisa, né? Que seja justa e não para inventar moda, tá? Mais tarde eu volto, de noite eu vou voltar no pós-jogo, pro bem ou pro mal, para a gente falar dessa partida, de como ela vai ser. Desejo a vocês uma quarta-feira abençoada. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Eu fui.